Um negócio velho, velho pra chuchu. Mas Tá gravando. você tem... Tá gravando? Tá gravando. Não, então não posso falar nada. Então Esquenta a cabeça com isso. eu agradeço a direção da Academia Internacional de Cinema que cedeu aqui pra gente o nosso espaço. Hoje a gente precisa cuidar do segundo livro, A Sombra das Raparigas em Flor, que é um livro um pouco diferente do primeiro e causa reflexões também um pouquinho diferenciadas, sobretudo pelo andamento que o narrador começa a dar pelo próprio ato de fazer esse projeto literário imenso, não é? A gente lembra que no primeiro volume ele fica muito às voltas com o Sr. Swan, não é? Até com as questões afetivas do Sr. Swan, da vizinhança, de quem ele está conhecendo. Ele ainda é uma criança com problemas, um pré-adolescente, por assim dizer, com problemas típicos dessa idade, por exemplo, dormir sozinho, por exemplo, as primeiras percepções da memória, as primeiras percepções dos atos sociais, e agora ele cresceu um pouco, ou seja, ele já está, a gente pode compreender que ele está nos primeiros anos, em vários momentos isso fica mais claro, ele está nos primeiros anos da adolescência, o narrador, e as coisas um pouco mudaram. Por exemplo, agora ele despreza o Sr. Swan. O Sr. Swan, ele se tornou uma outra pessoa, ele mais ou menos adquiriu os hábitos fúteis e frívolos da mulher com quem ele casou, que o narrador, no volume anterior, por ser uma criança, estava só observando. Agora, no início da adolescência, ele observa e julga. E esse julgamento torna o casal um pouco desagradável, um pouco baixo, um pouco sem nível para ele, que afinal de contas está um pouco entrando numa vida mais reflexiva, mais intelectual, de tentativa de aprofundamento maior. A gente vai ver, esse volume, por exemplo, tem uma carga de discussão artística maior, cita música, artes plásticas e literatura praticamente o tempo inteiro, né? Que também é uma demonstração do narrador de uma espécie de mudança de paradigmas, não é? Então ele muda um pouco o jeito que ele encara as personagens, mas ele ainda assim continua a tônica central do texto, o fio narrativo do livro vai continuar até o final, não é? Que é uma espécie de mistura muito grande da construção da memória, que vai sempre sendo levada, sendo... a palavra dominada não é muito boa, mas ela vai sempre sendo... constituída quase através de uma mistura da intimidade com um ato social um ato social mais intenso, não é? São os famosos salões, os famosos encontros em que o Proust vai destilando a sua sociologia e a sua filosofia, por assim dizer, da fofoca. No encontro anterior, a gente já citou o livro do Deleuze, né, Proust e os Signos, que é decisivo nessa análise. Eu vou fazer uma citação aqui para que fique claro como Proust está construindo o seu texto. E são sempre essas citações bem sagazes que a gente fica meio assim, você não sabe, meio constrangido, meio com vontade de dar uma certa risada, algo assim. Então eu vou fazer uma citação aqui para a gente ir mais ou menos se aclimatando ao tom do volume, não é? Minha mãe, pelo contrário, compreendia muito bem. Sabia que grande parte do prazer que sente uma mulher quando penetra num ambiente diverso daquele em que vivia antes, consiste em poder informar a seus velhos amigos das amizades relativamente mais brilhantes com que os substituiu. Não é? Ele está aqui fazendo uma coisa simples, não é? Dizendo que as pessoas, quando trocam um pouco de ambiente, fazem questão de voltar ao ambiente anterior só para informar as pessoas do ambiente antigo como ela está agora numa situação melhor, não é? Uma espécie de frivolidade de salão muito proustiana que no primeiro volume tinha uma carga um pouco de espanto, um pouco de
daquela indecisão infantil de não saber exatamente do que se está lidando e do que está acontecendo. Aqui já aparece um pouco aquele adolescente ou pré-adolescente, no início do adolescente, meio folgadinho, assim, ou pelo menos meio sagaz, meio engraçadinho das suas discussões, não é? Não dá para dizer que o narrador, não sei se eu usei uma palavra, não dá para dizer que o narrador seja folgadinho, certamente ele não é, mas ele é espertinho. Acho que essa é uma descrição boa, como se ele fizesse essa observação e meio piscasse para a gente, né, para demonstrar o quanto ele está ficando esperto, o quanto ele está ficando perceptivo, né? Isso é uma coisa notável nesse volume, no segundo volume, As Sombras das Raparigas em Flor, a questão da percepção, a questão da observação. É um volume absolutamente visual e não é à toa, portanto, que a arte mais citada são as artes plásticas, não é? O volume ele é dominado mais ou menos no início pelas essas observações do Sr. Swan, não é, como uma espécie de modificação do que se via antes, e depois por uma parte longuíssima, não é? Se eu não me engano, o título da segunda parte é Nomes, isso mesmo, Nomes de Terras à Terra. Vou fazer uma observação muito rápida e cuja consequência depois fica para quem assistir pensar, mas alguns dos títulos do Proust, Nomes de Terra, : a Terra, me lembra um pouco Grande Sertão, : Veredas, não é? Certo, que certamente Guimarães Rosa conhecia bastante bem, não é? Mas retornando, esse segundo volume, nessa parte, Nomes de Terra à Terra, ele é dominado por essa parte, que é uma viagem à praia, não é? Do narrador, que vai acompanhar, que vai passar uma espécie de temporada de veraneio, uma temporada, não é uma temporada de veraneio mais longa, não é? Em que ele vai fazer então essas descobertas. E a praia é obviamente um lugar de percepção, um lugar de observação. Ela é em primeiro lugar um espaço visual, um espaço em que as pessoas estão para ver e ser vistas, não é? Claro, dentre outras atividades, mas todo mundo sabe que a praia tem um pouco essa função, não é? E como pré-adolescente, obviamente, como no início da adolescente, obviamente que a sensualidade para ele é muito grande. Então, é um volume bastante sensual também. Eu fiquei curioso com uma coisa, eu acho que esse volume, essa parte do segundo volume me lembrou em alguns momentos o Morte em Veneza. Não só por se passar em uma praia, mas por aqueles lances de percepção, de observação muito simuladas, muito dissimuladas, por se tratar em certo momento de pré-adolescentes ou acompanhados de adultos. Me parece que há essa ligação, não é? Há essa ligação bastante forte. Bom, a outra questão também importante disso que fica com relação ao deslocamento até a praia, é que a praia é um lugar em que as coisas estão em suspenso, não é? Dá para até lembrar aqui, com um pouco de desculpas pela expressão, mas dos famosos amores de verão. O fato é que o Proust vai compor aqui para o narrador também um amor de verão, uma espécie de affaire infanto-juvenil, não é, que não passa dessa estação de veraneio, não é, que é o primeiro, que é um primeiro conhecimento amoroso consciente do narrador, não é? Que há ali um grupo de adolescentes, algumas garotas que ficam por ali fazendo todo tipo de corrida, bagunça, de questões, e o narrador sempre fica observando-os, não é? E uma delas, a Albertine, chama bastante a atenção dele, ele fica ali, como se pode dizer, fica mais ou menos apaixonado, não é? Tem ali alguma relação com ela, uma relação estranha não é uma palavra boa, uma relação ingênua,
né? Esse volume ele já tem aquela piscadela de esperteza, mas ele continua ainda um pouco dominado pela ingenuidade, né? Ingenuidade das percepções e força no aspecto visual. Dá para dizer também, rapidamente aqui, que a visão seja das sensações humanas, talvez a visão seja a mais ingênua. Afinal de contas, tem gente que diz que só acredita vendo, ou seja, acredita nas coisas que vê, que é uma enorme besteira, né? Que é uma enorme besteira acreditar que naquilo que a gente vê. Mas enfim, não é? As coisas um pouco vão passar. E é muito interessante porque em alguns momentos do texto, percebendo isso, que as coisas vão passar, o narrador começa a sugerir para ele, não é, para ele que se tudo não passa de um livro, se tudo aquilo que ele estava vivendo não passa de um livro. Eu vou fazer uma outra leitura muito de um trecho que eu adoro, né? É um trecho um pouco mais longo, eu peço um pouco de desculpas, mas é um trecho que eu acho seminal para a percepção de como a literatura da modernidade se constitui, como ela se coloca. Esse é o momento mais importante do encontro de hoje, não é? Eu vou citar aqui então. Acabava de ver a um lado da estrada, na encosta por onde íamos, 3 árvores que deviam servir de pórtico a uma alameda ensombrada. Não era a primeira vez que via eu aquele desenho que formavam as 3 árvores, e ainda que não pudesse encontrar na memória o lugar de onde pareciam haver se deslocado, notei contudo que me fora muito familiar em outros tempos. De modo que, como meu espírito vacilasse entre um ano muito remoto e o momento atual, os arredores de Baalbek vacilaram também e vieram-me dúvidas se aquele passeio não seria uma ficção. Eu gosto tanto que eu vou reler aqui, não é? Como meu espírito vacilasse entre um ano muito remoto e o momento atual, os arredores de Baalbek vacilaram também e vieram-me dúvidas se aquele passeio não seria uma ficção. Baalbek, um lugar onde nunca estivera a não ser em imaginação. A senhora de Villeparisis, uma personagem de romance. E as 3 velhas árvores, a realidade que encontra a gente ao erguer os olhos do livro que estava lendo e que nos descreveria um ambiente onde nos pareceu que estávamos. Bem, aqui é uma operação aguda, ainda que simples, é uma operação aguda de uma espécie de composição literária da seguinte ordem, não é? O narrador, que é o narrador de um livro, está tentando nos passar a impressão de algo que ele teria vivido, e essa impressão, para ele, é a impressão de que aquilo é um livro. Ou seja, há aqui 3 operações. Primeira operação, não é? Ele é o narrador de um livro. Nós estamos lendo, não é, A Sombra das Raparigas em Flor, do Proust. Impressão segunda, nós lemos que o narrador, não é, acredita que aquilo é um livro. Impressão terceira, de fato o que nós estamos lendo é um livro. Ou seja, qual é a operação da modernidade? A primeira é diferente da segunda, a segunda é diferente da terceira, mas a primeira é igual à terceira. Ou seja, é um livro. É um livro que nós estamos lendo. Essa é de novo, agora de uma maneira diferente e também de um jeito um pouco mais, como vou dizer, sagaz, não é, um pouco mais esperto, como Proust vai constituindo tudo como se fosse realmente um livro, né? Quer dizer, vai constituindo tudo no caminho de que nós só temos o livro. Eu acho que essa é mais uma marca importante da modernidade, não é? Que ele constitui, nesse caso aqui, através de uma luta, de uma tentativa de perceber se tudo, o que é a memória, não é? Se tudo na memória, na verdade, não é ficção. A confirmação disso é evidente, ela é óbvia, Proust acredita que porque, afinal de contas, ele faz essa reflexão no romance, né? Que a gente sabe é memória. Você quer falar alguma coisa? Isso aí delimita os limites da linguagem? Ele tenta delimitar os limites da linguagem? Não, eu acho que sem dúvida, fica claro aqui, como vai acontecer depois em vários outros discursos. No discurso da filosofia aparece Wittgenstein para delimitar esses limites. O discurso da literatura continua, por exemplo, com Samuel Beckett, que aliás adorava
o Proust, né? Os discursos literários, a própria música já nesse momento está discutindo bastante os limites, não é, de melodia, os limites, todos os limites musicais, ou seja, é um momento de discussão desses limites, né? Onde essas coisas estão colocadas, sempre ficando claro que no caso de Proust, ou até no caso da literatura, a linguagem já perdeu, a literatura e a memória também já não deu, né? Essas coisas já ficaram colocadas, já vão ficando mais ou menos delimitadas, que isso daí é ficção, né? No limite, a linguagem ela só pode constituir uma tentativa de comunicação, né? Uma ficção, né? Ficção é o máximo que nós vamos poder chegar e inclusive, eu acho até o melhor, né? O melhor. No caso do segundo volume, fica claro que aqui o que está sendo discutido é o limite da memória, não é? É o limite, o que a memória pode fazer, não é? Como a memória vai se constituída através da linguagem. Veja que coisa curiosa, no primeiro volume, que é a infância do narrador, essa constituição da memória, ela aparece quase sob o ponto de vista de um encantamento, não é? Quando o narrador percebe que ele está rememorando, por exemplo, no trecho poético da Madeleine, conhecido por todos nós, né? Isso é uma construção praticamente lírica, né? E também feita com uma certa facilidade. Não há um grande questionamento sobre o que a memória é capaz ou sobre o estatuto de verdade da memória. O que há é uma constituição quase poética da linguagem memorialística. No segundo volume, em que ele é um pouco maior, veja que dado curioso, ele aqui já está um pouco maior, portanto mais próximo do que do momento da escrita, e ele apresenta mais dificuldade de lembrança, mais dificuldade de memória. Um dos temas que vai se tornar muito forte nesse segundo volume é realmente como está difícil lembrar. Não é? Como lembrar é um ato custoso. E há algumas citações que falam sobre isso, até no livro, mas que é uma coisa que a literatura e a modernidade em geral também percebeu, que é um tema, é uma questão, não é? Que é a seguinte: só lembra quem esquece. Não é? Só quem é dotado da capacidade de esquecer vai lembrar. Quem aí já fez a ligação com Borges é evidente, não é? O Borges é, obviamente, um autor da modernidade por excelência, que trouxe a modernidade para a América Latina. Mas, sei lá, a gente sabe, essas pessoas que não esquecem nada, como são pessoas com grande dificuldade também de comunicação, não é? Porque são dotadas são dotadas de habilidades muitas vezes muito desagradáveis, não é? De nada esquecer, portanto não conseguir constituir nenhum discurso de memória. Mas só lembra quem esquece, mas quem esquece também é dotado da insegurança do que pode estar lembrando. Então o segundo volume vejam que habilidade estética fenomenal, não é? O segundo volume ele trata dessa questão do que eu estou inseguro com o que eu estou lembrando, porque eu lembro porque eu esqueci. Se eu esqueci, eu posso estar lembrando, não é, só de fragmentos, ou pior, eu posso estar lembrando, não é, do que não aconteceu, como aliás ele diz aqui. Quem lembra fica inseguro por não ter certeza do que esqueceu, e a gente veja a habilidade aqui estética, ela sobe um degrau. Por quê? Porque ela é colocada justamente na voz de um narrador adolescente, no início da adolescência, que é a fase, por definição, da insegurança, né? Da insegurança, ou seja, vejam o tamanho, a gente pode perceber aqui o tamanho da sofisticação do projeto proustiano, né? Em que as coisas vão todas mais ou menos se combinando para trazer, para criar essa grande catedral literária, não é? Ou seja, é um livro em que a tentativa de abarcar o todo, a gente
pode discutir essa questão do todo depois. Dá para perceber que essa tentativa de abarcar o todo, a totalidade, que é um projeto da modernidade, ela nunca fica de fora da forma literária. Aliás, é ela que constitui o próprio texto, não é? Eu acho que a gente pode também fazer uma observação curiosa, uma observação interessante sobre esse assunto, que é o caminho da memória. Uma coisa que eu acho importante da gente discutir pelo seguinte: o Proust, no início da modernidade, não é, Em Busca do Tempo Perdido é um dos grandes pilares da modernidade. Ele já apresenta aqui as dificuldades do que seria fazer um texto memorialístico. E ele já faz um texto memorialístico sob a forma da ficção, o que é sintomático, não é, de demonstração do que ele pensa sobre a memória. Só que a gente pode perceber que a memória ela tem um caminho bastante importante na constituição da literatura na primeira e na segunda metade do século XX. Na primeira metade do século XX ela é proustiana, ela é com a consciência de que coisas foram esquecidas, com a consciência de que tudo isso é uma criação, né? Mas ela é usada até a exaustão. É mais ou menos, ela tem essa característica. A gente pode reparar que a memória retorna, não é, na segunda metade do século XX, quando as questões da modernidade se transformam, para alguns acabam, para outros mudam. Não vem ao caso, né, um negócio pós-moderno e por aí vai, ou se é uma fratura da modernidade, como defende lá o Habermas. A questão é a seguinte: quando a gente entra na segunda metade do século XX, a memória ela retorna quase com uma outra palavra. A memória já é testemunho, não é? E o testemunho, no caso da segunda metade do século XX, é um testemunho urgente, não é? Porque ele está ligado à grande catástrofe, a catástrofe do Holocausto, não é? E a necessidade imperativa, a necessidade incontornável de lembrar o que aconteceu, ou pelo menos dar um testemunho daquilo por muitas razões, que também não vem ao caso discutir, algumas mesmo razões históricas, razões também jurídicas, razões de constituição da identidade de um ser extremamente fraturado, não é, que são as vítimas do Holocausto, mas toda a questão da memória ela é ligada ao testemunho, não é? E se a memória já era um assunto fragilizado, o que vai dizer depois de um grande trauma? Não é? Depois de um grande trauma, parece que fica tudo muito fraturado, não é? Até que a discussão principal vai ser quais são os limites do testemunho. Qualquer tipo de texto que se pretenda entrar nesse gênero, no gênero da memória, do testemunho ficcional, não pode deixar para trás, parece muito ingênuo se não observar todo esse percurso, não é? Se não observar todo esse caminho, ou seja, há todo esse projeto do que foi acontecendo com a memória. Porque senão a gente vai pegar um texto de 2013 que se pretenda alguma coisa testemunhal ou algo, uma construção memorialística ficcional que se não observa toda essa trajetória vai nos parecer quase um trabalho ingênuo da literatura, não é? Ou seja, quase um trabalho sem muita consequência estética, não é? Ou seja, e quando se está lidando com Proust e depois, por exemplo, com Primo Levi, deixar os dois para trás é um pouco, como eu posso dizer, como se diz, é um pouco perder o seu próprio tempo, não é? A obra, e constitui uma obra literária que não vai ter importância, não é? Que não vai ter nenhuma grandiosidade se não houver essa reflexão. Me parece que o fazer literário, né, o fazer literário, que é um grande assunto do Proust, também está se constituindo também pela reflexão da natureza da memória, não é? Quem não considera isso vai perder a natureza artística do seu trabalho. Apareceu aqui uma pergunta se não há ligação de tudo isso que a gente discutiu com o romance K, do Bernardo Kucinski, que ele vai ser republicado logo pela Kozak Naif, o livro chama K. É um livro impressionante em que o autor, não é, tenta reconstituir alguns
alguns acontecimentos da época da ditadura através do fenômeno da colagem. Se ele fizesse só uma colagem, seria um negócio absolutamente ingênuo você publicar um livro na segunda década do nosso século, sendo que a colagem foi trabalhada, refeita, não sei o que, na modernidade inteira, não é? Só que e não adianta, para a pessoa constituir uma obra literária, um objeto artístico importante, ela vai ter que ir além do que já foi feito, porque senão a gente vai ir no melhor. E se você faz algo sem considerar o que veio antes de você, esteticamente falando, você perdeu o princípio, não é? O princípio geral de transformação do que já foi feito, não é? Mas no caso do livro K, como eu disse, eu achei um livro estupendo, não é uma colagem ingênua, porque na verdade o que está acontecendo, não é? O narrador vai unindo uma série de... Eu estou falando de cabeça, eu não esperava a pergunta, mas então eu não preparei a resposta, mas ele vai ligando uma série de acontecimentos do passado, inclusive de denúncias de que a USP, algumas áreas ali da USP negligenciou o que estava acontecendo, não quis investigar, não é? E é verdade, isso é um fato, nós sabemos que parte da intelectualidade nacional como também parte das religiões, parte dos membros das religiões, parte da intelectualidade, parte dos meios artísticos. Está surgindo agora um monte de denúncia de artista que apoiou a ditadura. Isso tem que ser falado, não é? Isso precisa ficar claro, quem apoiou o quê, quem fez lá o quê, não é? Tá aparecendo jornal que apoiou, que fez não sei o que. A gente pode assistir lá o Cidadão Boyle, sempre sabe o que foi que aconteceu, porque essas coisas têm redundância no presente, né? Vou dizer um caso simples, o Amarildo aí que desapareceu, que foi torturado, que é torturado no seu lugar. Quando começou a tortura começou na ditadura, né? E depois ela redunda até os dias de hoje. Ela não começou na ditadura, mas na ditadura ela foi institucionalizada como uma espécie de artifício, de recurso dos aparelhos do Estado para obter o que eles queriam. E agora ela acontece largamente, né? Ela entrou na ordem do dia. Então, isso tudo está nos dias de hoje, e que é, aliás, a grande percepção do livro K, né? Que perceber que a ditadura não ficou para trás, ou seja, a colagem dele não é uma colagem passada, pois senão a gente fala com os modernistas, né? Se fosse uma colagem passada, eu falava, Serafim Ponte Grande lá, é o que eu vou ler e tá beleza, né? O Oswald de Andrade é um gênio, nesse procedimento ele vai muito bem, mas qual é a questão, não é? A questão é que é uma colagem que remonta a uma percepção de que esses fragmentos todos não estão fechados, né? Ou seja, eles não estão ainda tornados mero objeto estético passado. Por quê? Porque o autor conclui com uma habilidade impressionante que os fragmentos não se fecham. A ditadura, em muitos aspectos, continua até hoje, inclusive com os seus hábitos repressivos, não é? Ou seja, aí sim ele dá um passo além num trabalho de memória, que é a percepção de que, como nós estamos tratando de um passado traumático, de um passado com bastante um passado em que ele ainda não foi constituído historicamente. A Comissão da Verdade está ainda fazendo, ninguém sabe o que aconteceu. Ontem ou anteontem teve uma reunião da Comissão da Verdade, foi o deputado lá que bateu no outro, um negócio inacreditável, eles batem no outro e não sei, é uma coisa que ninguém pensa que uma coisa pudesse acontecer. Ou seja, ditadura no Brasil, os caras não estão querendo nem que investigue ainda, né? Essa percepção estética é uma percepção clara de que as coisas ainda estão em aberto. O livro, portanto, é um livro que não se fecha. E tem gente que fica falando, esse livro tem os fios soltos. Mas a ditadura também tem os fios soltos. A questão de que ele está enfrentando está com os fios soltos, ou seja, esteticamente é perfeito. Esteticamente o romance K, Bernardo Kucinski, é um dos melhores livros publicados no Brasil dos últimos anos. Então eu me despeço aqui, a gente vai voltar daqui uns 20 dias com o terceiro volume. Se as pessoas quiserem, podem colocar lá no YouTube alguma pergunta que
eu tento responder. Eu agradeço ao Emerson a ajuda aqui, a produção, e também, novamente, a Academia Internacional de Cinema, a AIC, aqui de São Paulo, que cedeu para a gente o espaço. É isso daí, foi jóia.